Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 293 cidades poderão contar com novas rádios comunitárias. Confira o resultado. O edital do Ministério das Comunicações, lançado no final do ano passado e encerrado no fim de março, recebeu manifestações de interesse de 293 cidades para a instalação de novas rádios comunitárias. Na região Nordeste, foram registradas 112 cidades interessadas. Entre os estados, o Piauí apresentou 25 municípios interessados, seguido pela Bahia, com 24, Maranhão, com 18 e Paraíba, com 16. No Ceará, 8 municípios demonstraram interesse, enquanto Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe contaram com 7, 6, 4 e 4 municípios, respectivamente. A iniciativa busca ampliar os canais de comunicação local e regional, proporcionando novas oportunidades para a difusão de informações e a promoção do debate sobre temas de interesse das comunidades. O processo está em fase de análise e deverá avançar conforme os critérios estabelecidos no edital. No Sudeste, houve registros de interesse em 64 municípios de Minas Gerais e 9 no Espírito Santo. No total, o Ministério contabilizou 435 manifestações de associações interessadas em abrir uma rádio. Dos 21 estados contemplados no edital, 20 registraram interessados. Apenas no Amapá não houve pedidos. O ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que houve muitos interessados na abertura de rádios comunitárias que levam mais cultura, entretenimento e informação local a todas as regiões do país, principalmente as áreas mais remotas. Segundo ele, a meta é tornar os processos de concessão mais ágeis e incentivar a presença dessas rádios no maior número possível de cidades. O norte do país poderá contar com novas rádios comunitárias em 22 cidades do Tocantins, 9 no Amazonas, 9 no Pará, 9 em Rondônia, 6 em Roraima e 1 no Acre. Já no Centro-Oeste, 24 cidades no Mato Grosso do Sul registraram interesse, além de 19 municípios em Goiás e 9 no Mato Grosso. De acordo com dados do Ministério das Comunicações, 206 rádios comunitárias receberam autorização para funcionar em todo o Brasil nos últimos 2 anos, 2023 e 2024. O montante representa um aumento de 275% em comparação às 55 emissoras autorizadas em 2019 e 2020. Apenas em 2023 foram concedidas 121 outorgas, configurando o maior número de autorizações dos últimos 13 anos. As novas emissoras ampliam o alcance da comunicação local, oferecendo alternativas para a difusão de conteúdo e o fortalecimento de vozes comunitárias em diferentes regiões do país. O último edital lançado pelo Ministério em dezembro de 2024 integra o Plano Nacional de Outorgas de Rádios Comunitárias elaborado na atual gestão. O documento informa com antecedência a previsão dos próximos editais, permitindo que as associações interessadas possam se planejar para pleitear rádios comunitárias. O objetivo é definir um cronograma que dê maior previsibilidade aos certames. Acesse o link disponível em portalconvenios.com e confira o resultado dos editais de Radicom. Portaria número 321 do FNDE altera monitoramento e conclusão de obras escolares. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, divulgou na sexta-feira, 4 de abril, a portaria número 321, que altera os critérios para monitorar e concluir obras educacionais financiadas com recursos federais. O principal objetivo é melhorar a gestão das construções escolares, permitindo que sejam consideradas finalizadas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, o CIMEC, desde que a edificação esteja em condições de uso. Essa nova legislação pretende agilizar a utilização dos empreendimentos para assegurar a eficiência na aplicação dos recursos. Com as novas normas, uma construção poderá ser registrada como concluída caso a estrutura essencial esteja pronta para uso, viabilizando a ocupação imediata das unidades escolares sem a necessidade de aguardar pequenos reparos ou adequações.
Nessa circunstância, será responsabilidade dos entes federados comprovar a funcionalidade da edificação, de modo a garantir que o espaço já atenda às demandas da comunidade escolar. Os documentos necessários são relatórios fotográficos que evidenciem as condições atuais do prédio escolar, declaração oficial do ente responsável confirmando que o espaço está em funcionamento e satisfaz as necessidades da rede de ensino, e registro no sistema de prestação de contas, detalhando os valores investidos e justificando possíveis ajustes futuros. A adoção dessas medidas tende a beneficiar estados e municípios que enfrentam impasses na finalização das obras, seja por obstáculos burocráticos ou por requisitos de menor importância que atrasam a liberação das construções. Ao admitir a conclusão oficial mesmo antes da correção de eventuais detalhes, as administrações locais ganham agilidade para prestar contas dos recursos já aplicados e liberar novos investimentos na área. O FNDE ressalta que a portaria número 321 não reduz os padrões de qualidade e segurança exigidos para as construções, mas confere maior rapidez ao processo de conclusão, possibilitando que a infraestrutura seja posta à disposição das comunidades escolares mais cedo. A autarquia informa que o normativo, aliado aos recursos disponíveis, tem como objetivo aprimorar a gestão educacional e viabilizar ambientes adequados para estudantes e docentes, contribuindo para melhorar a infraestrutura das redes públicas de ensino em todo o país. Confira a íntegra da portaria número 321, de 3 de abril de 2025, em portalconvênios.com. Edital: CCBB abre inscrições para projetos culturais. Produtores culturais de todo o país já podem inscrever seus projetos para exibição no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Para esta edição, serão R$120 milhões em ações nos próximos 2 anos. O valor é 20% a mais do que no edital anterior de 2023. A ideia é selecionar iniciativas inéditas, plurais e inovadoras, as diferentes. E vale tudo: exposição, teatro, cinema, música. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, diz que o que se quer é democratizar. Toda mensagem que vier ao encontro de exaltar a nossa cultura, de exaltar a nossa descendência, de exaltar o jeito de ser Brasil, ela será muito bem-vinda. No biênio anterior, foram mais de 6.600 projetos analisados um a um e para exposição em todos os CCBBs do país: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e o mais novo de todos em Salvador. Uma união de forças, como diz a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Então é aí uma ação muito forte de união de forças para a gente conseguir fazer com que todos tenham a oportunidade, né, de ter um apoio, de ter um patrocínio nesse país onde nós temos mais de 7 milhões de pessoas trabalhando no setor cultural brasileiro. Uma novidade para esta edição são os cursos para produtores culturais. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, conta que a ideia surgiu depois que eles perceberam que os projetos que chegavam eram de alta qualidade, mas faltavam informações. Será como pegar o produtor cultural pela mão, explica Tarciana. Muitos projetos, por exemplo, sequer trazem a que eixo cultural eles se destinam, sequer trazem qual é o objetivo do espetáculo, qual é o público, que público que vai ser atingido, qual que é a mensagem principal que aquele espetáculo deseja passar. Então, esse tipo de capacitação técnica para a apresentação do projeto é que nós estamos nos dispondo, junto com o MINC, a capacitação dos produtores e dos artistas. Os projetos já podem ser inscritos. O prazo começou na terça-feira, 8 de abril, e vai até o final de maio. Depois disso, a equipe técnica vai analisar cada um deles. O programa de patrocínios do Banco do Brasil foi criado para identificar e apoiar iniciativas que ampliem o reconhecimento da marca e possibilitem apresentar soluções, produtos e serviços do BB a diferentes segmentos de público. As propostas devem gerar impacto positivo, despertar emoção e contribuir para a compreensão das dinâmicas contemporâneas da sociedade, aproximando-se de diversas expressões culturais e estilos de vida. A instituição investe no desenvolvimento esportivo porque acredita que o esporte ensina lições valiosas, traz diversão, realiza sonhos e promove união. Já o estímulo às manifestações culturais
visa inserir a arte no cotidiano das pessoas, fazendo com que ela seja sempre um ponto de interesse. O objetivo é incentivar novas ideias, atrair profissionais talentosos e gerar soluções cada vez mais inovadoras, relevantes e sustentáveis. Entretanto, o Banco do Brasil não oferece patrocínio a projetos de caráter político-eleitoral partidário, nem aos que incentivem ou apoiem protestos, passeatas ou reivindicações de qualquer natureza. Iniciativas de cunho religioso ou organizadas por entidades religiosas, bem como a publicação de livros, produção de conteúdo musical em CD, DVD ou qualquer mídia, cinematográfico e televisivo, além da criação ou manutenção de sites e softwares, também estão fora do escopo de patrocínio. Reformas e restaurações de prédios ou construções civis de qualquer tipo não são contempladas. Já projetos sociais voltados ao desenvolvimento sustentável, à inclusão socioprodutiva e à reaplicação de tecnologias sociais são apoiados pela Fundação Banco do Brasil. Os editais públicos podem ser acessados no site da instituição. E como saber se o seu projeto foi selecionado? É só aguardar, o resultado será divulgado em outubro. As informações completas estão no site bb.com.br/site/patrocínios. FPM paga 5,6 bilhões de reais. Minas Gerais lidera número de municípios bloqueados. A União repassou na quinta-feira, 10 de abril, o valor do primeiro decêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, às prefeituras de todo o país. O montante destinado às prefeituras chega a mais de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O valor foi praticamente o mesmo, transferido no mesmo período de 2024. No entanto, nem todas as cidades estão aptas a receber esses recursos. Até o último dia 6 deste mês, 17 municípios estavam bloqueados para recebimento dessa verba. A maioria deles está localizada no estado de Minas Gerais, que conta com 9 entes impedidos. Outros 3 estados com entes nessa situação são Rio de Janeiro, com 5 cidades bloqueadas, Rio Grande do Sul, com 2 e Mato Grosso do Sul, com 1. O especialista em orçamento público César Lima explica que o bloqueio dos repasses ocorre por conta de débitos dos municípios junto à União ou atrasos na prestação de contas. Dívidas não honradas, cuja União seja, por assim dizer, a fiadora, tenha garantias da União, então ele não honrou aquele compromisso, pagamento daquela dívida, e a União, como fiadora, vai ter que honrar, então ela bloqueia o FPM no sentido de conseguir honrar o pagamento dessa dívida. Um outro são dívidas previdenciárias, seja de sistema próprio, seja os recursos que devem ser recolhidos à União. Um destaque deve ser dado aos municípios fluminenses de Cabo Frio, Carapebus e Itaguaí. As 3 cidades estão bloqueadas para receber esses recursos constitucionais há pelo menos 8 decênios seguidos, ou seja, desde o segundo repasse de janeiro de 2025. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. O CIAF reúne informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a Prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira. Confira a lista completa dos municípios bloqueados para recebimento do FPM em portalconvênios.com. Eleições municipais suplementares. TSE define novos pleitos para 2025. No último domingo, 6 de abril, 4 municípios brasileiros realizaram eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito. O Código Eleitoral prevê casos específicos que levam à realização de novas eleições. Um dos casos é quando mais da metade da votação é anulada. A Justiça Eleitoral também pode convocar novas eleições quando houver o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato. Essas novas eleições ocorreram devido a decisões judiciais que resultaram na anulação dos pleitos anteriores. As cidades envolvidas foram Rui Barbosa, na Bahia, Eldorado, em São Paulo, Neves Paulista, também em São Paulo, e Paranhos, no Mato Grosso do Sul.
Em Rui Barbosa, Bahia, Eridande Bonifácio, do MDB, foi eleita prefeita com 51% dos votos válidos. A nova eleição foi necessária após a Justiça Eleitoral indeferir a candidatura de José Bonifácio Marques Dourado por irregularidades na prestação de contas em 2016. Em Eldorado, São Paulo, o professor Noel Castelo, do Solidariedade, venceu com 41,87% dos votos válidos. O pleito anterior foi anulado devido à cassação do registro de Eloy Fouquet por improbidade administrativa. Em Neves Paulista, em São Paulo, Kiko Rossalli, do PL, foi eleito com expressivos 79,24% dos votos válidos. A necessidade de nova eleição surgiu após a cassação do registro de Reginaldo Paulino da Silva, que foi considerado inelegível por furto qualificado. E em Paranhos, no Mato Grosso do Sul, Hélio Acosta, do PSDB, foi eleito com 69% dos votos. A eleição suplementar ocorreu após a cassação do registro de Eliomar Clabundi devido a irregularidades nas contas de sua gestão anterior. Um dos municípios que terão eleição suplementar nos próximos meses é Goiânia, em Pernambuco. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco marcou um novo pleito para o dia 4 de maio de 2025. Essa eleição suplementar foi necessária devido ao indeferimento do registro da candidatura de Eduardo Honório Carneiro, do União Brasil, que havia sido reeleito prefeito nas eleições municipais de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão, alegando que sua reeleição representaria um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido pela legislação eleitoral. De acordo com a resolução do TRE de Pernambuco, estarão aptos a votar os eleitores inscritos no Cadastro Eleitoral de Goiânia até o dia 4 de dezembro de 2024, exatamente 151 dias antes da nova eleição. Portanto, quem realizou o alistamento eleitoral, ou seja, a emissão do primeiro título ou transferência de domicílio após essa data, não poderá participar desta votação, apenas das próximas eleições gerais em 2026. O Tribunal Superior Eleitoral já definiu um calendário para possíveis novas eleições suplementares em 2025. Essas datas permitem que os tribunais regionais eleitorais organizem novos pleitos conforme necessário. O calendário é o seguinte: 4 de maio, 8 de junho, 6 de julho, 3 de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro. Todas as datas para a realização de eleições suplementares em 2025 estão fixadas na portaria do Tribunal Superior Eleitoral número 842 de 2024. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!